Bom dia. Não tem comentários. Vocês conseguem me ouvir? Aqui diz os comentários. Será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Só tem eu aqui? Compartilhar. E eu não tô sabendo fazer. Eu acho que eu não tô sabendo fazer. A Jacilene tá me dizendo aqui que tá me vendo, tá me ouvindo, né? Eu preciso. Tô buscando aqui a melhor posição para estar sentada. Mas só eu falo, vocês, eu não ouço, eu só vou ver o que vocês escrevem, é isso? Ai, que horrível. Deu até nervoso agora. Pensei que era uma interação, tipo live no Instagram. Não funciona desse jeito não, né? Querendo ver como é a iluminação. Eu tô achando toque para convidar. Não sei. Uhum. Ai, Clóvis está dizendo também que tá me vendo. Uhum. E Robert Jane. Na verdade, esse é um vídeo para dialogar com adolescentes e jovens do CapDV. Ah. Gostou do batom, né? Mas quem eu preciso conversar, eu acho que ainda não chegou aqui. Que é. Nossa, tanta gente me vendo e cadê o pessoal do CapDV? Ah, eu preciso que o pessoal do CapDV me. A gente só pode interagir. Jacilene é do CapDV? Só para eu saber que o pessoal do CapDV tá aí. E será que minha internet está com delay? E vocês estão me vendo com atraso? Está com dificuldade a entrada. Já coloquei. Tchau, Clóvis. Obrigada. Então, já está colocado. Aqui. Neuzinho, agora que eu vi, Neuza Oliveira, que saudade de você, Neuza. Oh, que saudade. Saudade dos abraços.
Ah, tá joia já, sim. É que Padre Ferdinando tá aqui me acionando, mas como eu tô no celular, não posso atender, né? Porque eu tô no celular, aí eu não posso atender. Deve estar entrando, é fato. Mas aí eu não consigo, eu só consigo ver a quantidade de pessoas assistindo, né? Nesse momento tem 5 pessoas. Mas não sei, por exemplo, hobby. E eu fico com medo de movimentar alguma outra coisa aqui e sair, porque eu não tenho habilidade com Face, não. A gente movimenta mais o Insta, né? E no Instagram, normalmente a gente faz live, então o formato aqui é diferente. Aí eu tô aqui, precisa e comece a transmitir. Tá transmitindo. Chame a pessoa, Cláudia. Eu chamo, eu aceno. Ah, entendi. Eu é que convido. Cláudia, cadê Rob? Que aí eu quero saber quem é que eu coloco aqui para acompanhar. Cláudia é educadora. Isso. Bom dia, Cláudia. Saudade de você, neguinha. Tudo bom? Eu mandei. Ah, tô aguardando. Vamos ver se a gente consegue. É estranho, gente. Eu tô falando comigo mesmo. É muito estranho, muito estranho. Mas estamos aqui, vamos tentando, tá? Kátia também. Tá transmitindo já. É, já tem algumas pessoas, inclusive. Eu preciso do ok do CapDV para a gente poder começar a dialogar. Eu tô com receio de ir pro notebook e a internet no notebook fica muito instável. Também, Cláudia, morrendo de saudades. Gente, ai, saudade de tanta coisa, né? Nesse tempo nosso de confinamento involuntário. Tudo tão mais delicado, né? Também, muitas saudades. Que bom, que bom. A galerinha toda, todo mundo bem, né? Bacana. Se protejam mesmo, tudo que vocês puderem fazer para se proteger, se protejam. É. Então, só tem 4 pessoas. Aí vamos dar um tempinho para que as pessoas possam entrar. Eu não sei como é que faz. Eu já abri o de convite, convidei. Esse é o de convidar. Aí eu preciso realmente que Rob entre. Chovendo, viu, gente? Muita chuva. Nossa. É chuva demais. Chuva demais. Chuva, vento. Aqui tá bem delicado.
Cláudia, é média de quantas jovens para entrar? Para a gente poder. Padre Ferdinando não está me vendo. Ele disse que precisa colocar para transmitir. Ele não está me vendo. Ou então CapDV abre e me chama. Robert Jane abre e me chama também. É uma possibilidade. Porque pode ser dividido. Aqui está dizendo que pode dividir. Bom dia, Karine. Tem 7 pessoas já. Bacana. Bom dia, bem-vindo. Também com a chuva o pessoal deve estar dormindo, né? Com essa chuvinha. São 24, mas você já pode iniciar. Ok, Padre Ferdinando. Então, o áudio tá bacana. A iluminação também para mim tá boa. Gente, bom dia. Eu estou aqui a convite. Eu estou aqui a convite do CapDV, né? Nessa programação da semana do Dia das Mães, né? Em comemoração à data. E fui convidada para falar sobre maternidade. Olha que coisa bacana, né? Falar sobre maternidade, os desafios de ser mãe e compartilhar um pouquinho com as meninas, né? E meninos do CapDV e quem mais estiver assistindo nesse momento sobre essa responsabilidade, certo? Eu sou a Laíde Santana, eu sou pedagoga, né? Atuo como professora e coordenadora pedagógica na rede municipal de ensino daqui de Salvador. Sou terapeuta reikiana, né? Quase mestra, ainda não concluí os trâmites para ser mestra em reiki, mas já atuo. E sou mãe de 2 adolescentes, né? Eu tenho um filho de 17 que já saiu da adolescência, já está na juventude, e tenho um filho de 14 anos e também, né, ajudei aí a criar, como a gente costuma dizer, ajudei a criar alguns primos e filhos de amigos e conhecidos. Então, nessa manhã chuvosa, a gente falar sobre maternidade, né? Nesses tempos tão difíceis em que estamos tendo intensivão familiar, é bem desafiador. Eu vou começar falando, né, da minha experiência como mãe. Vou trazer algumas coisas assim que eu aprendi no cotidiano, que eu aprendi também na Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança me ajudou muito aí nesse movimento do ser mãe e nos desafios também, né, que a gente enfrenta quando a gente assume a responsabilidade de educar outro ser, certo? Então, primeiro que muitas vezes a gente não faz a opção por ser mãe, né? Eu fiz a opção por ser mãe. Eu sempre gostei de criança, mas gostar de criança não é o suficiente. Eu entendia que para ser mãe eu precisava ter disponibilidade de 24 horas
para educar uma outra pessoa, né? Porque você não é mãe somente. Espera um minutinho, viu, gente? Porque como é ao vivo, eu vou me virar agora para pedir para Ian fechar a porta, porque o som está me atrapalhando. Pode ser, Ian? Gratidão. Então, tá vendo? Ao vivo é assim, né? Ao vivo de casa é assim. Mesmo depois da gente ter negociado o silêncio, a gente precisa pedir que pare com o som. Pronto. Então, eu entendi que eu precisava ter disponibilidade, né? 24 horas como mãe. Mãe não dorme, eu sempre brinco assim. Depois que os filhos nasceram, nunca mais eu dormi, né? Por conta mesmo dessa disponibilidade. Então, quando eu entendi, né, dentro de mim, o desejo, a necessidade, eu dizia que meu corpo gritava. Então, os hormônios gritavam que eu precisava gestar, né? Que eu precisava gerar um outro ser. Então, nesse momento de necessidade quase que necessidade biológica mesmo, da gestação, para além da afetividade com outras crianças, eu busquei mesmo, né, organizar minha vida, busquei concluir naquele momento, né, a conclusão seria o ensino superior, busquei organizar minha vida de trabalho, ter um trabalho, e busquei o parceiro, né, a pessoa que poderia entrar comigo nessa jornada, né? Então, assim, eu fiquei muito mais criteriosa nos meus relacionamentos, no meu namoro, para ver aquela pessoa que poderia compartilhar comigo esse caminhar que é gestar e encaminhar uma família, certo? Então, quando eu engravidei, eu já tinha 28 anos. Do início do meu desejo, que foi lá com quase 20, um pouquinho antes do 20, até, né, se concretizar o processo da maternidade, se levou aí cerca de 8 a 10 anos, eu desejando ser mãe, né, o desejo de ser mãe. Eu acredito que muito mais por conta da pastoral da criança, né? Porque a gente acompanhava, eu não tinha filhos, mas eu acompanhava outras mulheres que tinham filhos e eu achava aquilo tão divino, tão delicado e tão enriquecedor você acompanhar a evolução daquele ser, desde a barriga, desde a concepção, né, todo o processo, e depois aquele ser que precisava dos seus cuidados e da sua orientação. E aí eu levei uns 8 anos, quando eu engravidei e tive meu primeiro filho, né? E aí eu lembro bem que assim que ele nasceu, né, o meu primeiro pensamento foi assim, é para sempre, né? Ou seja, vai estar comigo a vida toda e eu vou ser responsável por ele a vida toda. E assim tem sido, né? Assim tem sido. Depois do primeiro eu disse, bem, não é bom ficar sozinho, eu sou filha única, para quem não sabe, a grande maioria sabe, sou filha única. Não quero um filho para ficar só. Eu preciso que ele tenha um irmão, alguém com quem ele possa compartilhar, né, essa vida. E aí a gente tentou e teve um outro menino, né? Poderia ter sido menina. Eu nunca tive essa necessidade do sexo da criança, até porque a gente não estabelece, né? Nem assim, que venha gêmeos para a gente se livrar. Às vezes a gente ouve algumas frases assim tão ruins, né? Em relação a filho, que eu particularmente fico entristecida, né? Porque não é justo com aquele ser
que você diga que é uma carga, um peso. Então, por isso que a gente também precisa ter muita responsabilidade no momento de engravidar. Ou então, se a gente não estava pensando em engravidar, a partir do momento que engravidou, aí agora a gente precisa adotar, né, os procedimentos de responsabilidade com aquele outro ser. Então, ele teve um irmão, foi todo um movimento de diálogo, né? Eu me percebi grávida, de conversar com ele, de dizer que estava vindo um neném, nada daquelas conversas de vai perder o colo, né? Que era outra coisa também que eu não gostava, essa coisa do vai perder colo, não perde colo, né? Pelo contrário, ganha um parceiro para a vida, né? Irmãos, eles dividem tudo, porque eles dividem a vida o tempo todo, divide história, né? Divide lembranças depois que chega assim na minha idade, né? Tô com 46 anos, eu não tenho irmão para dividir história. Eu tenho os primos que nós nos criamos como irmãos e a gente divide. Então, é próximo, mas não é a mesma coisa. Vai ter memórias que são só minhas e tem memórias que são só deles, porque a gente não mora na mesma casa. Então, isso para a gente poder entender a coisa do irmão. O irmão não toma o colo do outro porque não se toma afeto, né? Mãe, ela pode dividir o amor, né? Que isso era uma outra dúvida quando eu estava grávida do segundo. Será que eu vou amar tanto o segundo quanto eu amo o primeiro? E a mãe, ela consegue amar 1.000 filhos que ela tenha com a mesma intensidade, né? Da mesma forma. A gente pode ter afinidade diferente de um filho para o outro, mas você não ama mais um filho do que o outro, né? Você pode até se dedicar um pouco mais, a depender da necessidade daquele filho. Você pode se dedicar um pouco mais na organização da vida daquele, mas você ama igualmente. Você ama igualmente os filhos. E aí, né, nasceu o outro que eu dizia assim, vai vir seu neném vai chegar. E todo o cuidado no diálogo, né? Isso também eu aprendi com a pastoral da criança, né? Todo cuidado com o diálogo, porque as crianças, elas inscrevem aquelas memórias e trazem essa memória para a vida toda. Então, se você diz que o menino vai perder o colo, ele vai sempre achar que o outro tirou dele alguma coisa. Mãe, a gente precisa, né? Precisa cuidar, precisa zelar por esse emocional. Então, aí já vai um recadinho para as meninas, né? Se a gente não cuida desse menino, ou se a gente, quando engravida, às vezes a gente engravida por uma desatenção, né? Naquele momento, aconteceu alguma coisa, acontece, né? E aí a gente meio que, de tão entristecida que fica, porque não era esperado, pode falar algumas coisas que vai afetar aquele feto, aquele ser que está gerando dentro da gente. Então, assim, todo cuidado do mundo com aquele ser, né? A gente precisa cuidar de verdade. Então, as palavras, ela tem muito peso, os sentimentos, né? Eu vejo meu segundo filho, foi uma gravidez muito, muito delicada, desde o início. E quanto cuidado a gente tinha, porque eu tive muito sangramento, então a coisa do sofrimento fetal, né? Eu ia para a emergência e o médico falava, usava essa expressão, sofrimento fetal. Como aquilo me doía, né? Imagine você falar coisas, né, que agridam aquele ser que está dentro de você, aquele sentimento que você tem de raiva, né, de frustração, de você não estar se preparando. Então, o que é que vai ser da minha vida a partir de agora, né? Então, assim, a partir do momento que você está grávida, engravidou, né? Engravidou por uma permissão divina. É,
A gravidez é a única coisa, né? Assim, gerar vida é uma coisa que a ciência tenta reproduzir, mas não consegue reproduzir com perfeição. Depende da permissão divina, né? Brotar ou não vida é permissão divina. Então, como agredir, né? Como agredir um, um, um presente? Como agredir um ser? A gente precisa cuidar, né, daquele ser que você está tendo a permissão de gestar. Então, assim, por mais triste, por mais preocupada, né, a gente precisa deixar esse ser confortável, porque ele vai compartilhar esse espaço com você, ele vai sentir tudo que você vai sentir. Então, conversar muito. Eu conversava demais com Iago, né, que foi a minha segunda gravidez, que foi muito delicada, para que ele entendesse que era uma questão física, né? Era o meu corpo, porque a gente não sabia que o meu fator RH era negativo, porque no meio da gravidez ele se tornava positivo. Então, a gente só descobriu isso depois que ele nasceu. E fazendo pré-natal, fazendo tudo, mas a gente só descobriu depois. Mas assim, eu conversava muito com ele para que ele entendesse que não era uma rejeição minha emocional, pelo contrário, que eu queria muito, que a família queria muito. Ian conversava demais com minha barriga, né? Passava a mão, fazia carinho, cuidava do irmão, para que ele entendesse que ele era muito desejado, né? Para que ele entendesse que aquele movimento que estava causando sofrimento nele não era algo intencional. E aí, de novo, né, um recado para as meninas que, por ser pega de surpresa, tenta, né, fazer a extração daquele ser, né? E aí depois, quando não dá certo, às vezes acontece que você consegue abortar. E quando você não aborta, aquele ser que nasce, ele já nasce com esse sentimento de rejeição. Então é melhor a gente prevenir, né? Ter o cuidado, não estou dizendo aqui agora que as meninas, mas as meninas que já começaram a vida sexual, precisa prevenir, precisa cuidar. Aquelas que estão pensando em começar, que já está na idade, né? De começar. Vamos ter muito cuidado quando a gente começa a nossa vida sexual, de dialogar. Se não dá para a gente dialogar diretamente com a mãe, né, com aquela pessoa que cuida da gente, a gente busca uma outra pessoa adulta, né, que a gente confie muito para conversar, para que faça essa ponte com a família. É importante que a família saiba que a gente já começou a vida sexual, para que leve a gente, para que tome as providências, para que tome os cuidados, para que a gente não tenha uma gravidez indesejada que depois vai gerar todo um sofrimento no relacionamento. Eu vejo algumas situações familiares entre mães e filhos que adoecem o filho, né? Porque o filho fica sempre com aquele sentimento de rejeição. E o sentimento não sai, aquela necessidade de de que eu preciso, e a gente não sabe quando vai investigar, foi por causa lá atrás, a mãe já até esqueceu, né? Até já superou, porque foi tudo muito difícil e tal, mas já superou. Mas o filho não supera. Ele fica com aquele sentimento porque estava lá, no momento em que ele estava sendo gerado, no momento que ele estava gestado, todas as bobagens que foram ditas, toda a ausência, né, de cuidado. Então, para quem tem a possibilidade de estar num espaço como o CapDV, né, que cuida, que zela, que orienta tanto as mães quanto os filhos, aproveitem esse espaço. Se está pensando, né? Às vezes, arranjou um namoradinho, oh, que maravilha, namoradinho dos sonhos. Não existe relacionamento dos sonhos,
né? Existe a gente ter muito cuidado com a pessoa com quem a gente vai construir essa vida para cuidar desse outro ser, certo? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, porque eu sempre digo, né? O filho realmente é gestado pela mãe, mas ele é gerado por dois. Então, o cuidado precisa ser dos dois. Às vezes não funciona. A grande maioria, os homens não se sentem na responsabilidade. E eu como tenho dois meninos, eu digo, o meu papel, né, o meu desafio é maior. Porque eu preciso fazer com que esses dois meninos entendam que ele é tão responsável quanto as meninas, né? E então, para quem é mãe, que a gente chama de mãe, né, mãe solo, que vive só, mesmo sendo mãe, eu sou mãe de menino, então, se eu sou mãe de menino, se eu estou sozinha, esses meninos eles precisam entender que o fato de eu estar sozinha não quer dizer que ele vá deixar, né, vá abandonar, vá fazer a alienação parental e se manter distante dos filhos, né? É responsabilidade nossa também fazer com que eles entendam esse lugar dele enquanto pai, né? Quando a gente não consegue ter a companhia do homem do lado da gente para fazer, às vezes a gente até tem a companhia masculina e que também não faz esse movimento. Então, a mãe ela tem essa responsabilidade. Então, se a gente engravida muito cedo, e o desafio aí é muito maior, né? Quando a gente engravida com 15, 16 anos, que a gente ainda é muito jovem, ainda está no processo de formação, né? Eu me lembro assim, de mim quando eu tinha 15 e de mim quando eu tinha 25. Eu era outra pessoa, né? Com 18 e quando eu tinha 28, quando eu tive meu primeiro filho. Eu era outra pessoa, certo? A maturidade era outra, a forma de ver o mundo era outra, a forma de pensar era outra. Então, se a gente pode, né, se a gente consegue não engravidar agora, então vamos ter um pouco mais de paciência, vamos ter calma, né? Às vezes a gente, no namoro é tudo muito lindo, e é mesmo, e tem que ser mesmo, né? Namoro é para isso, namoro é pra gente ficar feliz. Namoro não é pra gente ficar triste, né? Não é pra gente carregar peso, isso é pra gente ficar leve, mas com responsabilidade, né? Se tá pensando em iniciar a, a vida sexual e aí vamos ter os cuidados da idade, isso é sério, né? A gente vê muitas meninas engravidando e perdendo, às vezes provocado e na maioria das vezes não, porque o corpo ainda não está formado, né? A gente precisa ter uma maturidade interna dentro do corpo da mulher para que esse ser ele consiga se acomodar e consiga ser gestado de uma forma tranquila. Então, para isso a gente precisa esperar o tempo, precisa fazer os acompanhamentos médicos necessários. Tem toda uma forma da gente se cuidar, né, para poder engravidar. Às vezes tem o ovário policístico e não sabe porque nunca fez uma consulta com ginecologista. Então precisa desse movimento. E para isso a gente precisa contar com uma pessoa, né, mais velha, uma pessoa de idade, que pode ser a mãe, a tia, a avó, para fazer esses encaminhamentos. Às vezes até uma vizinha, né, que leva a gente, marca o médico, leva a gente para o médico, para que a gente possa se preparar, né, para ver se esse corpo está pronto para receber esta criança. E então, quanto mais a gente se cuida, mais a gente vai ter o entendimento que precisa esperar mais um pouquinho, né? E aí a gente precisa, aí a gente entende também que a gente precisa da maturidade, porque não é fácil, criança tira a gente do sério e quando a gente é muito novo, a gente perde a paciência com muita facilidade, é fato, né? Então, assim, se eu não tenho
a maturidade para cuidar de mim, como é que eu tenho a maturidade para cuidar de outra pessoa que é 24 horas? A gente tem muitas avós, mães, né? Muitas mães que tiveram filhos muito cedo e que agora estão criando os netos. É uma prática, é uma prática, mas assim, não é o adequado, né? Não é o adequado. Eu vejo muitas avós dizendo assim, ele me chama de mãe, mas eu não sou a mãe, eu sou a avó. Esse meu lugar de avó, agora eu estou assumindo este meu lugar de mãe, não é adequado. Então a gente precisa ter esse cuidado para quem tem os filhos, né, muito cedo, precisa ter esse entendimento de que eu tive muito cedo, mas eu não preciso reproduzir isso dentro de casa. Eu preciso entender que eu posso orientar meus filhos de uma forma diferente. Então, quem está no CapDV tem também essa possibilidade, né, de amadurecer esse meu ser mãe para que meus filhos possam aguardar um tempo maior, possa ter uma maturidade maior. Eu sou professora, eu estou em sala de aula, eu trabalho em escola e eu recebo mães que dizem assim, eu não sei mais o que fazer com meu filho, sabe? Sabe sim, a gente sempre sabe, a gente sempre encontra os meios adequados, né? Para poder cuidar dos nossos filhos. Nossa, quando meu filho mais velho entrou na adolescência, e olha que eu já não era mais tão jovem, foi muito difícil, vários conflitos. E que se eu fosse muito nova, talvez a gente não conseguisse ter a tranquilidade de contornar, né, os desafios de uma forma mais serena, né? Eu conseguia muito me colocar no lugar dele porque eu já tinha passado por aquela fase. Agora, se eu tivesse tido ele muito nova, eu talvez ainda estivesse amadurecendo e ele também já me desafiando, né? Então, isso também é muito delicado. Quando a gente tem filho muito cedo, a gente passa por essa situação, né? De o filho estar nos desafiando, mas a gente ainda não saiu daquele lugar de adolescente, ainda não saiu, não tem a maturidade necessária para poder fazer o cuidado adequado, né? A gente tem tido muito esse desafio dentro das escolas, né? Das mães quase que nos pedindo socorro, né? Assim, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu não sei o que fazer, o que é que eu faço? E meninos de 6 anos, de 7 anos, mas a mãe é muito nova, a mãe tem 21, né? 20 alguma coisa, com aquele filho tão novo. Então, é um desafio muito grande, porque você vai precisar descobrir dentro de você a maturidade, porque aquele ser depende de você, né? Aquela criança, ela depende exclusivamente de você. E aí, na grande maioria das vezes, o que é que acontece? A avó que teve a filha, né, que não teve a maturidade necessária para cuidar da filha, vê aquela situação, se vê como era no tempo dela, e aí vai e toma aquela criança, né? Aí é um outro equívoco, né? Porque assim, não ajuda aquela mãe a amadurecer, né? O ideal é que você faça as orientações, que você acompanhe, mas não que a avó se torne a mãe. É naquele momento que você precisa realmente dizer assim, bem, eu sou a sua mãe e você é a mãe desta criança. Então eu vou lhe orientar e você vai orientar. Não vai ter paciência mesmo, vai, né? Quero curtir, quero sair, quero curtir, quero ir para as festas, quero namorar, quero, mas agora eu vou ter que dividir tudo isso que eu quero com essa criança que é minha responsabilidade. E a avó, né, os avós aí, avô, avó, a família precisa ter esse entendimento e esse cuidado. Não pode abandonar essa mãe jovem, né? Porque também não é o correto você abandonar, você deixar ela entregue à própria sorte, mas é fazer as orientações, fazer os combinados, fazer os ajustes,
né? Minha mãe até outro dia, quando os filhos eram pequenos, ainda me socorria. Ó, minha mãe, quero sair, vou sair. E não dá para levar os meninos. Deixava com ela, né? Mas assim, tendo a compreensão de que eu trabalhava e que ela já ficava a semana toda com eles, cuidando porque eu estava trabalhando. Então, era um ajuste. Saía com eles um dia, saía sem eles. No finalzinho, tipo, finalzinho da noite, deixava todo mundo alimentado e tal, saía e voltava. Não ficava, mas já não ficava mais tanto tempo, né? Como a gente, na curtição. Não dá mais para curtir como a gente curte quando a gente não tem a responsabilidade sobre outra pessoa. Não dá mais para ser dessa forma, né? Nunca mais dá para ser dessa forma, né, Anália? Anália está dizendo assim, e aí vem outras crianças. Exatamente, a gente precisa desse cuidar. Dito isso, gente, eu vou tentar aqui. A pessoa é meio iniciante aqui. Eu estou precisando aqui. Jéssica está dizendo que lembra de quando estava grávida do meu irmão, né, Jéssica? Eu vou aqui olhar para ver se tem alguma pergunta, tá, gente? Mas inicialmente é isso. Isso, mestre. Meu mestre de Reiki está aqui. Reiki gestação, exatamente. Se eu tivesse conhecido o Reiki no período da gravidez, algumas coisas teriam sido mais serenas, menos angustiantes. Isso. Olha, ó, Vanete está aqui também. Sim, desde o momento da concepção. A gente precisa realmente cuidar desde o primeiro momento. Eu aprendi na pastoral da criança, a gente fazia a formação, né, para poder fazer as orientações, e eu fui ficando cada vez mais maravilhada, né? Cada vez mais maravilhada, porque assim, eu não tinha a compreensão, a gente não aprende isso na escola, a gente aprende na escola só os processos de reprodução. E quando eu fui para a pastoral da criança, para além dos processos de reprodução, a gente começa a entender que é um ser com sentimentos, né? E que esses sentimentos passam através da mãe para a criança. Então, eu fui entendendo a responsabilidade que é você gestar. Né? A criança, ela começa, o coraçãozinho começou a bater, ela já está sentindo tudo que você está sentindo. O cordãozinho umbilical grudou, pronto. Tudo, imagine que há um ser que está dentro de você se alimentando de tudo que você se alimenta, né? Você cede o espaço do seu corpo para gestar uma outra pessoa. Eu ficava assim, maravilhoso, né? Mas junto com a maravilha vem a responsabilidade, vem a responsabilidade. E é muito lindo, né? Quando a gente sente a criança se movimentar pela primeira vez, quando você ouve o coraçãozinho e aí vai de novo, parece que tem resistência a fazer o pré-natal. Gente, é a coisa mais linda do mundo é quando você vai para o pré-natal pela primeira vez e ouve aquela batucada digno da bateria do Olodum, né? O coração bate altíssimo. Eu lembro que eu fiquei, todos os dois, a primeira vez eu fiquei muito emocionada, né? Porque você sabia que tinha uma criança ali dentro, né? Que tinha um ser ali dentro. Então, e a gente não pode. Fabiana está falando aqui, né? Que precisa entender que não é só colocar lá no espaço, exatamente. Não é só colocar na escola, né? Colocar no projeto e a vida está resolvida. A vida não está resolvida. Né? Eles estão lá para outros apoios, mas o apoio, a ligação emocional que a criança tem ou não com a mãe é muito forte.
Eu lembro da questão da amamentação e algumas mães não conseguem amamentar, né? Por uma série de problemas, mas outras não têm paciência para amamentar. É diferente. É diferente a mãe que não consegue amamentar, mas que pega seu filho com todo cuidado para poder dar o leite artificial, e a mãe que não tem paciência, porque dói, porque incomoda, incomoda, né? E aí a gente faz o quê? Os exercícios para fortalecer, né? O mamilo para não rachar, botar no sol, todos aqueles procedimentos que é dito lá no pré-natal. E aí, se você não faz o pré-natal, você não tem as orientações adequadas. E é importantíssimo o pré-natal para você poder se preparar para cuidar, né, daquela criança. Tem que fazer. Eu conheço meninas que a gente vê grávida, aí se aproxima, começa a conversar. Não, eu vou no próximo mês. Tá de quantos meses? Tô com 6 meses. Assim que descobriu que tá grávida, procurar logo o serviço para poder fazer o pré-natal, porque o pré-natal ele vai lhe preparar, né, para todos esses procedimentos. E aí a amamentação, gente, não é aquela amamentação escarreirada, né? Bota no peito, tira do peito, larga lá. É aquele momento de interação da mãe com o filho. Não tem momento mais íntimo entre mãe e filho que não seja esse momento da alimentação, né? Da amamentação. Então, a mãe que não consegue amamentar por questões mesmo de saúde, precisa criar outros momentos dessa ligação que não consegue com tamanha profundidade, né? Porque tem o momento dos hormônios, da passagem dos hormônios, do cuidado, né? Da questão de saúde, porque a amamentação também entra na questão da saúde, e aí vale mesmo a coisa de manter a amamentação por 2 anos, porque isso realmente reforça o sistema imunológico, né? A gente tem que ter mesmo muito cuidado. Eu amamentei os meus 2 anos, passando um pouquinho de 2 anos, né? Que é quando a gente começa o desmame. Eu comecei o desmame, como eu trabalhava, eu demorei um tempinho maior para fazer o desmame deles e tal, né? E aí você faz esse movimento, mas é importantíssimo. A Nália está aqui pedindo para a questão da ansiedade nessa época de quarentena. Olha, Nália, assim, é, esse é um momento muito delicado para mães e filhos, né? Vindo para a realidade daqui da Sussuarana, tem muitas mães que estão falhando no seu processo do cuidar, né? A gente precisa realmente manter essas crianças, esses adolescentes em casa. Eu sei que é difícil, casa pequena, não dá para comportar todo mundo. Deixa sair um pouquinho. Não é para deixar sair um pouquinho, né? Pode o quê? Já que todo mundo tá ali dentro de casa convivendo 24 horas, não tá saindo, os meninos não saem para trabalhar, não saem para estudar, não tem contato com outras pessoas, eles podem sair ali mesmo, na porta da casa, né? Ali 5 minutinhos para tomar um solzinho e volta para dentro de casa. Aí a gente, como mãe, tem de novo a tarefa do cuidar. Vamos pensar que tipo de brincadeira que é possível de fazer, que tipo de conversa. Vamos lavar o cabelo dos filhos? Vamos fazer como quando eles eram pequenos, vamos lavar cabelo, vamos cortar unha, né? Vamos deitar todo mundo junto na hora de dormir. Vamos fazer de conta que faltou luz. A Sussuarana, eu não sei se ainda funciona assim, né? Mas aqui, quando faltava luz, todo mundo ia dormir mais cedo, porque não tinha TV, e aí contava história. Então, vamos fazer esse movimento. É muito difícil nesse momento, né? Para quem. Aí, de novo, quem é filho único, não tem o irmãozinho, não tem, né, o coleguinha.
para poder dividir as brincadeiras. Então, as mães vão precisar estabelecer momento de brincar mesmo, de sentar no chão, de ir para a cozinha, vai todo mundo para a cozinha, vamos fazer uma baguncinha. Então, se eu tô cozinhando, levar. Lembra o tempo de que as mães da gente, né, levavam a gente para fazer os temperos? Vamos levar os filhos para a cozinha para fazer o tempero. Vamos sentar todo mundo para contar piada. Vamos brincar de. Vamos inventar brincadeira nova. Né? Vamos brincar de palitinho. Palitinho é uma coisa que dá para brincar até não poder mais. Vamos brincar todo mundo de palitinho. Vamos fazer coisas que deixa a gente um pouco mais leve nesse momento, mas que não nos favoreça ir para a rua. Eu tenho visto algumas crianças circulando aqui na Sussuarana. E aí, de novo, né, para as nossas meninas e meninos do CapDV, eu vi meninos, né? Esses não estão no. A que eu vi não está no projeto, certo? Mas está na escola que eu trabalho. Eu encontrei uma menina na rua, ela tem 9 anos, e estava indo comprar alguma coisa para dentro de casa. Esse não é o momento, né? Esse não é momento da gente, enquanto mãe, transferir a nossa responsabilidade para a criança. Ah, porque tem criança pequena em casa. Ah, porque eu estava cheia de coisa para fazer. Esse não é o momento. Esse é o momento do adulto ser o adulto, do mais velho ser o mais velho, do responsável ser o responsável. Nem para comprar pão. A gente não manda, né, nossas crianças para a rua nem para comprar pão. A gente precisa ter esse cuidado como mãe, como avó. Conceição está dizendo aqui que gostou da reflexão de avó, né? A gente precisa cuidar, então a gente precisa manter essas crianças, esses adolescentes dentro de casa. Usar da nossa autoridade mesmo, dizer não vai sair. Com 3 anos, tem um canal no Instagram fazendo receita. Isso. Desculpa, é porque entrou aqui a mensagem de Robin. Então, assim, a gente não tem que mandar. Eu sei que é difícil, às vezes a gente já está no costume, né? A gente já está no hábito de deixar os meninos fazerem, que é normal aqui, embora seja um bairro grande, é um bairro relativamente tranquilo. A gente não tem casos de crianças, né, que desaparecem. Criança que eu falo assim, sai daqui e vai para ali pertinho na venda comprar um tempero, comprar uma coisa, mas esse não é o momento, certo? Nesse momento, a gente precisa ter o cuidado de deixar nossas crianças, nossos adolescentes dentro de casa. A gente sai, fica mais cansado, fica mais puxado, mas a gente mesmo vai com todo cuidado, usando máscara. Se a gente consegue ter o álcool em gel para passar, a gente passa. Se a gente não tem, quando a gente chega nessa padaria, nesse açougue, precisa ter e a gente faz uso lá. Quando chegar em casa, lava logo a mão com sabão, né? Vai logo, ó, chegou dentro de casa, nem dá um tapa no menino porque estava desobedecendo, a gente não dá. A gente vai direto, lavar as mãos, tem que ter o cuidado. Isso é muito sério. Esse momento de quarentena é um momento em que a gente pode reafirmar nosso lugar de mãe, da cuidadora, né? Daquela que zela pela vida, porque a gente zela. Eu sempre digo, quando a gente vai ter o filho, a gente vai sem saber se volta, né? Nem os médicos podem garantir que a mãe, quando ela vai parir, que ela vai sair, né, da mesa viva. Porque é um movimento, principalmente porque você está colocando uma outra pessoa no mundo. Então, esse movimento, né, de que a gente pode até perder a vida para garantir uma outra vida, esse agora é o momento da gente fazer valer de novo, certo? Então, esse é o momento da gente não
deixar nossas crianças, nossos adolescentes mais vulneráveis do que o que a gente já está. A gente já mora num bairro muito vulnerável, né, de cuidado, então a gente não pode fazer isso. Então esse é o nosso momento da gente assumir mesmo esse lugar de responsabilidade. E aí, para quem teve filho muito cedo, de quem é muito nova, de quem tem três, quatro filhos dentro de casa e tem filho pequeno, deixa os pequenos tomando conta dos pequenos e é a gente que vai para a rua. É a gente que vai comprar as coisas, é a gente que vai trazer, é a gente que vai cuidar, é a gente que vai garantir, né, o sustento. Eu vi algumas situações aqui na entrega das cestas, algumas mães que vieram com as crianças, não é o adequado, né? Às vezes é realmente dentro de casa, mas a gente não tem que trazer, a gente não tem que sair com essa criança. Agora também para pegar atividade na escola também. Mãe, não traz, não saiam com os filhos de vocês, a menos que vá para médico. Tô levando para o médico, ok. Se não tem a necessidade de ir para o médico, para qualquer outra coisa, deixa dentro de casa. Pede a vizinha para passar o olho, pede a um irmão para passar, pede a qualquer pessoa para passar o olho. Não entra não, fica dentro de casa e de lá a pessoa olha, mas assim, não levem para a rua. A gente não tem que estar saindo, né? A menos que seja para trabalhar. E aí tá desfilando com criança, é muito delicado, né? A gente está colocando a criança em risco e a gente também, né, se colocando. Chega a ser, desculpe, eu vou precisar usar a expressão, chega a ser irresponsável, né? E a gente não pode, enquanto mães, que gesta a vida, né, que coloca a nossa vida em risco para poder fazer vir ao mundo este outro ser, nesse momento a gente agir dessa forma. E aí, de qualquer forma que a gente engravidou, a gente precisa garantir que essa vida seja cuidada, seja é, amada, seja protegida. Então a gente precisa realmente proteger. Eu tô aqui olhando para ver se vem. Tem muitos comentários, mas não tem perguntas. Eu vou ler alguns comentários aqui, né? Jéssica, é muito importante esse cuidado, pois a criança se sente amada. Às vezes, na correria do dia a dia, a mãe não tem tempo para dar atenção à criança. Só que agora, no momento de quarentena, é ideal. Exatamente, Jéssica. Agora é fazer intensivão familiar. Vamos agora aprender a ser mãe, né? Para quem ainda não sabe, reafirmar, a Anália está dizendo aqui, reafirmar nosso lugar de mãe. Exatamente. Esse é o momento da gente reafirmar esse lugar, né? Desse amor incondicional, esse amor, né, que faz a gente não dormir de madrugada. Tem uma coisa também, gente, que me incomoda nas falas, né? Assim, a criança está doente e aí diz, mas eu preciso dormir. Não, você não precisa dormir, você precisa que seu filho esteja bem, né? E isso passa também por não ter a noite, aquela noite gostosa de sono, de dormir um sono só. Quando o filho está doente, a gente não tem o direito de dormir bem, porque aquele outro ser que precisa da gente, que precisa do nosso colo, não está bem. Esse momento mesmo de chuva, né, que é momento das crises respiratórias, e eu não sei como é que está o acesso agora ao serviço de saúde, né, que deve estar bem delicado das emergências. A gente precisa ter o máximo de cuidado para não levar, né? Porque está sobrecarregado por conta do Covid-19. Então, esse vai ser o momento da gente cuidar mesmo, né? Fazer, lembram? Volta aí para a enxunda de galinha, quem é que lembra? Voltem aí para os xaropes de agrião feito em casa, o lambedor, né? E aí, quem não sabe, pede a receita depois a Robert Jane. Pede a receita aí a Rob, a Cláudia, certo? O pessoal aí do CapDV pede aí as receitas,
Mas assim, é a beterraba cortada com açúcar, arejar a casa o máximo que puder, limpar a casa, mesmo fazer faxina em casa para não ficar poeira, não ficar mofo, não ficar nada. E ser mãe, não dorme, não dorme. Dorme sentada, dormi muitas vezes sentada. O meu mais velho, ele tinha refluxo, então quando eu terminava de amamentar, eu passava quase o tempo da próxima, até chegar a próxima mamada, sentada porque ele não arrotava, né? Então eu ficava sentada ali, ó, morrendo de sono, ali sentadinha. Aí às vezes minha mãe vinha, pegava, o pai, quando estava em casa, né, vinha, pegava, mas a grande maioria das vezes era comigo, né? E aí esse cuidado nesse momento, isso se estende para a vida toda, é sério. Isso se estende para a vida toda, porque até hoje, quando ele sente dor, ele sempre recorre a mim, né? Porque ele sabe que é o porto seguro dele quando ele está doente. Cláudia diz assim: ser mãe é algo que muda completamente a vida de uma mulher, pois cuidar de um filho, além de ser uma bênção, também é uma grande responsabilidade, que exige muito amor, cuidado, carinho, coragem e determinação. Exatamente. A gente muda, né? A gente muda fisicamente, toda mãe muda fisicamente, né? As nossas narinas abrem mais, porque é instintivo, a gente precisa sentir o cheiro do perigo, né? A nossa audição fica mais apurada, porque você precisa ouvir de longe o que a criança está pedindo, e você fica mais atenta, porque você precisa entender do choro. A criança, ela não fala, mas pelo choro você precisa entender o que é que ela necessita, né? E aí imagine quando é uma menina muito nova, né? Que deveria estar brincando de boneca, está brincando de mamãe. Como apurar, né? Vai precisar criar estratégias. E aí, de novo, o papel das avós, né? Das pessoas mais velhas do que aquela menina que engravidou muito cedo, esse papel de fazer as orientações mesmo, né? Olhe, preste atenção. Porque é jovem, adolescente, não tem ainda essa atenção tão apurada. Então, vai precisar desse suporte, porque vai precisar cuidar. Então, vai precisar entender quando a criança está chorando porque está com fome e quando está chorando porque a fralda está suja, né? Marta está dizendo: eu amo demais ser mãe, foi uma escolha minha, por isso cuido, zelo, reclamo, faço as receitas de minha mãe e avó. Beijo, Marta. Pois é, né? Quando a gente escolhe ser mãe, fica. Não é que é mais simples, nada é simples, ser mãe não é simples, mas fica mais tranquilo, né? Porque foi uma escolha. Quando a gente não escolhe ser mãe e a gente se descobre mãe, se percebe mãe, precisa ser assumido, né? Não foi escolha, mas aconteceu, e a partir daquele momento eu preciso entender que eu tenho a responsabilidade, né? E desenvolver esse afeto, né? Esse cuidar, esse zelar por esse outro ser, certo? Desculpe, viu, gente? Eu ouvi um barulho aqui, acho que alguém não fechou a porta. Tem uma porta aberta aqui, desculpe. Fecha a porta, por favor. Qual o conselho que a senhora dá às mães quando elas chegam na escola dizendo que não aguenta mais os filhos que não sabem lidar? Pronto, Jesse. Eu sempre digo para as mães que elas sabem, né? Eu sempre digo, sabe sim, a gente vai descobrir
Na escola que eu trabalho, a gente sempre tenta buscar uma forma de apoio, né? Quando são situações muito, muito delicadas, a gente inclusive encaminha para o conselho tutelar, né? Porque às vezes sozinho. E dentro da escola, como é a escola pública, o caminho que a gente tem de cuidado, de apoio, de suporte é o conselho tutelar, porque o conselho tutelar ele consegue encaminhar, né, para outros espaços, seja acompanhamento psicológico, seja suporte com serviço social. O conselho tutelar ele consegue fazer esses caminhos, né? Quando é de orientação, às vezes é só ausência de paciência mesmo, né? Falta paciência para aquela mãe, porque falta maturidade. Então aí a gente vai no diálogo, nos combinados, né? Nos acordos, que normalmente é questão de comportamento, né? Então, questão de comportamento é questão de limite. Se falta limite à criança, ela vai ter um comportamento inadequado nos espaços, né? Não vai conseguir se relacionar socialmente. Então, se for só uma questão de limite, a gente vai fazendo as orientações mesmo com a mãe, dizendo a ela respire, pense duas vezes antes de falar, né? Dê também um espaço para que seu filho fale. Você já escutou ele, já conversou com ele? A gente faz muito isso. Quando ultrapassa, né? Às vezes a ausência de limite é por uma demanda de desordem emocional da criança que precisa de intervenção psicológica, precisa de uma mediação, então pela questão familiar, de muitos conflitos dentro de casa, isso acontece muito também, né? Quando tem muita briga dentro de casa, quando tem muitas situações de conflito, a criança ela reage de uma forma muito negativa, aí a gente encaminha, né? A gente pede o suporte, a gente primeiro orienta a família que busque, né? Que vá, porque você pode ir ao conselho tutelar pedir o suporte. Se você não consegue fazer esse movimento, aí a gente encaminha, né? A gente faz um encaminhamento formal com relatório e pede ao conselho tutelar que apoie aquela família, porque o conselho tutelar ele não é para o conselho tutelar não é órgão de punição da família. Ele é órgão de proteção à criança, né? Então, quando a gente percebe que aquela mãe ela não tem outras pessoas que possam dar esse suporte a ela, né, fazer essas orientações, a gente encaminha mesmo. A gente sempre busca, né, as entidades, a gente tem algumas entidades que são parceiras. A gente encaminha até para ir o CapDV, pede uma vaguinha, né, Robin? Pede uma vaga para essa criança poder ter esse outro momento, esse outro espaço de socialização, porque a gente entende também que a escola ela não dá conta, né, de dar esses apoios mais fortemente, porque a gente precisaria de outros parceiros. Então, a gente encaminha, inclusive, para o CapDV. A gente pede esse apoio quando tem, né? Normalmente não tem, porque vocês, pais e mães, já buscam, né, por conta própria, mas a gente pede. E aí a gente encaminha para o Conselho Tutelar e pede ao Conselho Tutelar que nos apoie nesse cuidado, né? Bianca está perguntando o que podemos fazer quando a criança é muito retada e desobediente. Eu vou falar sobre isso com propriedade, né? Meu filho era muito desobediente, muito desobediente demais. E aí eu comprei um livro que fazia as orientações, né? Criança desobediente. Um médico passou exames para saber para saber por quê, né? Se ele era hiperativo, ele fez todos os exames e não tinha nada. E só mais agora, no período da adolescência, que a gente, porque eu não parei, né?
Como é que eu faço todos os movimentos de cuidado? Como é que eu faço todas as intervenções, todos os combinados e nada funciona com essa criança? Aí é acompanhamento mesmo psicológico. Vamos lá para poder organizar emocionalmente essa criança. Tem alguma coisa errada? Vamos ver o que é que está errado. Então, com o acompanhamento psicológico, a gente descobriu outros processos, né, de imaturidade emocional mesmo, que precisa desse suporte profissional para poder dar conta, né, da para que ele possa se organizar emocionalmente para não ser tão desobediente. Então, hoje já melhorou muito, mas ainda assim é um desafio muito grande, viu? É combinado todo dia. Eu sempre fiz isso com ele, né? A gente sempre estabeleceu combinados. E ele, na medida do possível, ele ia, porque a gente aí também fica na cobrança. O combinado vale para os dois, o combinado vale para a mãe e vale para o filho, né? Se você não é o combinado da recompensa, tá, gente? Né? A coisa do se você ficar quietinho, eu vou lhe dar um queimadinho. Não é assim que funciona. O combinado é para que a gente possa viver melhor dentro de casa. E para viver melhor dentro de casa, a gente tem regras que precisam ser cumpridas. E se você não cumprir, a gente vai ter algumas sanções, né? E se cumprir, é o normal de se viver em sociedade. Lá na frente, vamos ver, né, quando tá tudo direitinho, por exemplo, você vai para uma festa de aniversário. Mas se você não se comportou, desculpa, como é que você vai? Não vai, né? A recompensa seria o aniversário. Mas se você não agiu de acordo, se você quebrou todas as regras, sempre foi assim, né? Sempre foi assim. Só que hoje em dia a gente permite tudo, libera-se tudo, dá-se tudo. Meu filho, por exemplo, ele era muito agitado, não tinha maturidade. Demorei de dar celular, só teve celular na adolescência e uma adolescência bem tardia, né? Eu vejo os meninos muito, muito cedo, muito, muito novo, com esses estímulos, né, de celulares, de equipamentos eletrônicos. Não acho ruim, mas acho precipitado, porque isso impede da gente ter uma organização familiar, né, mais adequada. Então, a gente precisa reduzir quando o menino é agitado demais, a gente precisa reduzir os estímulos. E se a gente dá muito equipamento eletrônico, a gente aumenta esses estímulos, né? Então, se a gente vai dar, ele vai pegar o celular e vai ficar 1 hora de celular, né? Eu cuidava muito dos filmes que ele assistia. Alguns filmes eu dizia, esse filme você não vai assistir porque é muito agitado, é muito violento. É, alguns desenhos eu também não deixava, tipo, e aí vai ter gente que vai dar risada, mas tipo, Pica-Pau, eu proibi de verdade dele assistir, né? Porque quem é Pica-Pau é um ser que leva vantagem em tudo o tempo todo. Não existe isso, né? Então ele não lidava bem com as frustrações. Quando ele estava brincando, ele não aceitava perder. Então era um desenho que estimulava mais ainda isso. Então eu não deixava, né? O CapDV sempre, contribuindo sempre, ajudando sempre. Beba água lá, já mais de 1 hora, misericórdia. Então tá quase na hora de terminar. Deixa eu pedir aqui, alguém pode me dar água aqui? Pedir ao ponto aqui, tá? Tem 2 pontos eletrônicos aqui em casa, porque o outro ponto tá ali estudando. Meu pontinho, tem água ali, me dá um copo com água, por favor. Eu não concordo, criança de 1 a 6 anos com aparelho. Eu não concordo. Para mim, criança não tem que ter, né? Aqui em casa só tiveram bem depois. Aqui chegou minha aguinha. Obrigada.
Muito tempo falando. Eu queria mais perguntas. O que falar para essas adolescentes que engravidam para satisfazer o suposto namorado? Ô, minha filha, não engravide. Nem faça à vontade. Né? Então, assim, a tal da prova, né? A prova de amor ainda existe, né, gente? A prova de amor. Ai, porque eu gosto muito. Deixa eu tentar aqui. Pronto. Eu gosto muito e aí vou dar a prova de amor, quero pra sempre e aí eu vou lá e engravido. Isso não existe, né? Como eu falei lá no início, a gente tava falando sobre namoro e aí eu tava dizendo que namoro realmente tem que ser uma coisa que nos faça bem, nos faça feliz, né? Namoro é pra isso, pra gente poder se conhecer. Então, se é pra gente se conhecer, não é pra gente finalizar, né? Não é pra finalizar. Então, não engravidar, né? Não tem relacionamento de dois adolescentes que precise terminar com gravidez, terminar com relação sexual, né? Pode se esperar. A gente está conhecendo, é conhecer, para além de conhecer o corpo, é conhecer como é aquela outra pessoa, né? Eu tenho visto muitos relacionamentos em que depois de um tempo acaba e que a fala é sempre assim: eu evoluí, ele não. Aí eu não tinha percebido no início que ele era dessa forma. Por quê? Porque a gente está encantada com a ideia do namoro. A gente não está encantada com a pessoa. A gente está encantada com a ideia do relacionamento. E a ideia do relacionamento é que faz com que a gente ache que tem que ser para a vida toda. Para ser para a vida toda não precisa ter filho, porque eu conheço casais que não puderam engravidar e que viveram a vida toda e que estão juntos até hoje, né? Então, é muito mais do que construir uma responsabilidade, porque esse outro ser que chega nesse relacionamento, ele vai modificar completamente a relação, né? Ele modifica. Então, tudo isso que você está vivendo, isso vai ir para uma outra direção. Ele vai se transformar numa outra coisa. Então, não engravide. Tá bom, o namoro tá maravilhoso, então espere mais um pouquinho para ter filho, né? Veja se realmente você já tem construído na sua vida alguns requisitos. Eu sempre digo assim, para engravidar a gente precisa ter alguns requisitos básicos. O primeiro é, a gente consegue manter essa criança economicamente, né? Ou vou precisar do socorro de meu pai, de minha mãe, de minha avó, de minha tia e de todo mundo. Essa é a primeira coisa, certo? Eu preciso pensar que criança, ela precisa comer, ela precisa vestir, ela fica doente. A segunda coisa é, eu já tenho estrutura, né? Meu corpo já está preparado para receber uma outra criança, então é fazer o acompanhamento médico, né? Eu preciso ir para o médico, eu preciso fazer todos os exames, preciso saber se já está tudo ok para poder ter esse bebê. Depois disso é que a gente começa a pensar e a dialogar e a ver se a gente vai realmente construir uma vida a dois. Eu vou engravidar e eu vou ficar na casa da minha mãe e você na casa de seu pai? Não, né? A gente precisa morar junto porque a gente está construindo família junto. Então, se não dá conta disso, não engravida, certo? Se eu sou muito nova, não tá no tempo de engravidar não, porque vai mudar. A cabeça vai mudar, o corpo vai mudar, tudo vai mudar ainda. Espera. A Anália tá dizendo que concorda comigo, o pica-pau não, estimula muita agressividade.
Eu vou para a questão também, Anália, para além da agressividade, eu vou para a questão do não, nunca perder, né? Como é que na vida a gente nunca perde? A gente sempre leva vantagem. Não existe. Então, quando eu parei para perceber o que era pica-pau, tirei pica-pau da vida. Ian amava pica-pau. Né? Graças a Deus, Iago não tinha essas paixões, não, mas Ian tinha essa paixão pelo pica-pau e eu tive que excluir pica-pau da vida dele. Tanto que hoje em dia ele nem liga, nem assiste. Quem mais? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Não. Ok. Gente, eu não tenho aqui o dispositivo do horário, né? Mas, cadê Robert Jane? Robert Jane, me acene aí. Para as pessoas que estão entrando, né? Esse ao vivo aqui pelo Face era um momento para conversar com as adolescentes, né? E jovens do CapDV, do projeto Motubaxé, aqui da Sussuarana, que em comemoração, né, ao Dia das Mães, tem feito uma programação essa semana. Mais tarde vai ter, não é isso, Rob? Às 13 horas vai ter uma homenagem no Facebook do CapDV. Então, quem ainda não curtiu a página, vai lá, curte, acompanha, né? E aí, a gente está fazendo parte, assim, uma honra muito grande aceitar o convite dessa irmã maravilhosa, que é Robert Jane, irmã da vida toda, né? A gente tem caminhado juntas e paralelas, né? Cada uma fazendo um trabalho, mas assim, a gente está sempre muito próximo, as nossas vidas estão sempre se encontrando. E eu nunca digo não para Robert Jane, ela sabe disso, porque ela também nunca me diz não, né? A gente sempre se apoia nos nossos fazeres e me convidou para falar um pouquinho sobre maternidade. E aí, como é ao vivo, foi bem bacana porque vieram outras pessoas, a Nália, minha irmãzinha também, outra pessoa muito querida que eu conheci lá atrás na Pastoral do Menor e hoje a gente tem a oportunidade de trocar experiências também na rede municipal, né? E várias outras pessoas que foram entrando também. Espero ter alcançado, né, o objetivo estabelecido pelo CapDV, de reflexão mesmo, né? Como eu disse, era para falar bastante da minha experiência como mãe, né? E trazer algumas dicas aí, algumas orientações para as nossas meninas, né? E jovens. Ela está dizendo aqui, tá. Eu é que agradeço, Rob. Eu agradeço mesmo. Aqui, certo. Claudinha também, que é outra irmã maravilhosa, também aqui me dizendo. Claudinha, tá ótima contribuição, né? Vocês é que contribuem. Eu só sou o que sou porque nós somos, né? Eu só sou, é um butu mesmo. Somos nós por nós sempre. Então, assim, gente, eu vou encerrando minha fala, certo? Pedir a vocês. Tá batendo palma, que massa. Pedir a vocês que fiquem em casa, que resistam, né? Esse é o momento da gente resistir. Eu sei que tem muitas pessoas que estão distantes fisicamente de suas mães por conta da pandemia. Eu estou dentro de casa, mas como estou saindo também para trabalhar, eu tenho me mantido à distância da minha mãe, né? A gente conversa e tudo, mas a gente não se abraça, a gente não se beija, porque é delicado, é um momento muito difícil, mas assim, a gente vai passar, certo? Nós iremos superar. Vamos nos manter em distanciamento social mesmo. Vamos cuidar das nossas crianças, vamos cuidar dos nossos adolescentes, vamos manter todo mundo dentro de casa, tá certo? Um excelente dia, certo? E que amanhã todas as nossas orações,
Todos o nosso carinho, principalmente para essas mães que são enfermeiras, para essas mães técnicas de enfermagem, para essas mães médicas, para essas mães que trabalham nas funerárias, né, que trabalham nos supermercados, que não vão poder estar em casa recebendo esse carinho de seus filhos, mas que estão lá lutando pela vida, né, de todo mundo, das pessoas que elas não conhecem, se colocando em risco. Então, que amanhã todas as nossas orações, todos os nossos pedidos, todos os nossos aplausos sejam para essas mulheres que nos colocaram no mundo. Um beijo muito grande para todo mundo. Ah, meu irmão entrou aqui, Lucas. Que lindo. Beijo para todo mundo. Fiquem com Deus, certo? E muito obrigada por acompanhar aí essa minha experiência aqui ao vivo. Tchau.